Capítulo 168 A queda de uma grande seita. Ao abrirem a caixa havia uma cabeça, totalmente desfigurada, a mandíbula estava esmigalhada, não tinha os olhos, os cabelos haviam sido arrancados e havia dezenas de cortes por toda a cabeça, ela também estava parcialmente queimada e era óbvio que a pessoa a quem ela pertencia sofreu muito até encontrar seu fim. Na testa, havia algo escrito, tão forte que ficou gravada diretamente no osso, dizendo, Kang Peng. Todos ali tomaram uma dose de fôlego, apesar do caos que a cabeça se encontrava, era impossível não perceber que aquilo ali um dia foi Kang Peng. Os grãos anciãos sentiram seus corpos amolecerem e a atmosfera se tornou pesada e cheia de um sentimento de morte. A perda de seu patriarca foi um duro golpe para a seita da Espada Celestial que provavelmente deixaria de ser uma grande seita, até novamente alguém acender ao Dao da Purificação. Tem algo dentro do crânio, um dos grão-anciãos disse ao ver através do buraco, onde antes jaziam os olhos, um pequeno objeto. Um outro senhor tomou um pouco de coragem e levou sua mão e retirou cuidadosamente o objeto, que se revelou por ser um pequeno cilindro metálico. Após abrir a tampa todos se depararam com um pedaço de pergaminho. Seita da Espada Celestial, a arrogância está firmada em suas fundações, o orgulho obscurece o sentido de todos e vocês acabam não vendo os detalhes à sua frente. O seu patriarca foi usado como um exemplo, o qual espero que não só vocês, mas todos entendam. Em outras palavras, se vocês ousarem levantar um dedo para aqueles relacionados a mim ou aos familiares das pessoas próximas a mim, tenham a certeza que eu voltarei e farei toda a seita de vocês virar cinzas sob os meus pés. Li Shang. Um dos grão-anciões que tinha suas mãos trêmulas leu em voz alta. O papel foi escrito com uma imensa intenção assassina e sede de sangue, o ar se tornou tão espesso que era difícil respirar e se mover. Famei tinha os olhos arregalados e o terror passou por toda a sua espinha, seu couro cabeludo formigava e sua mente se sentiu cansada e extremamente oprimida, enquanto isso os outros 9 gênios desmaiaram um por um, não suportando a imensa pressão. Ele já está no Dao da alma. Essa aura. Meu Deus, ele está realmente no Dao da alma. 18 anos e já está no Dao da alma. Que tipo de monstro esse garoto é? Famei estava atônita, não sabendo o que era mais aterrorizante, Li Shang estar no Dao da alma com 18 anos ou claramente ter matado o seu patriarca. A comoção durou alguns minutos, mas lentamente todos se acomodaram e começaram a repassar os fatos. Primeiro, obviamente, era impossível Kang Peng morrer para Li Shang, ele claramente recebeu ajuda externa, onde a maioria apostava ser Tianmao. Segundo, era simples entender a quem a carta se referia, Li Shang estava avisando que os clãs de suas 2 noivas eram intocáveis e a mestra de Xizyun da mesma forma. Terceiro, com a morte de seu patriarca a seita estava extremamente desprotegida e com toda certeza sofreria retaliação das seitas diabo. Contudo, após 1 hora de um grande debate, outro jovem trouxe mais uma caixa, idêntica à primeira, entretanto, diferente da primeira, não tinha partes de corpos dentro, mas sim um rolo de pergaminho. Acredito que até esse momento vocês já entenderam o peso de minhas palavras, entretanto eu não sou um tirano e claramente não deixarei toda uma seita sofrer pelos pecados de uma pessoa só. Por isso eu tenho um recado para todos vocês, o seu patriarca morreu lentamente nas minhas mãos, quem me ajudou foi meu avô, não o patriarca Tianmao, dessa forma, isso não trará nenhum transtorno com a minha proposta para vocês. Ao falar com o patriarca Tianmao, eu solicitei que a seita da chama púrpura absorvesse a seita da espada celestial, para não deixar todos à mercê das seitas diabos. Cabe a vocês decidirem se aceitarão os termos ou não, aqueles que desejarem precisam simplesmente ir até a seita da chama púrpura e se submeter a eles, um grão-ancião leu. Todos se entreolharam e após alguns minutos de reflexão as discussões começaram, uns queriam guerra, mas claramente eles perderiam sem alguém para segurar Tianmao, então isso era um pensamento utópico no momento.
Outros queriam desmanchar toda a seita e aceitar a proposta de Li Shang, outros queriam permanecer na seita e aguentar as represálias. Após um dia inteiro de calorosa discussão, a decisão foi tomada. Um anúncio foi feito por toda a seita da Espada Celestial, explicando o ocorrido e relatando a perda de Kang Peng, o que obviamente causou o caos por toda a seita. Eles também disseram: a seita da Espada Celestial está no continente Zhao há mais de um milênio, nossas bases são fortes e somos orgulhosos de nossa força. Contudo, a perda de nosso patriarca foi um duro golpe e nos próximos dias e meses seremos alvos de grandes ataques por parte das seitas Diabo, por isso, estamos autorizando a todos que queiram a saírem da seita sem qualquer punição, sintam-se livres. Ao fim desse discurso 90% dos discípulos externos saíram correndo, 2/3 dos discípulos internos fugiram e quase metade dos grão-anciões debandou. Era o fim da gloriosa seita da Espada Celestial, a qual reinou por mais um milênio por milhares de milhas, era o terror das seitas Diabo e era extremamente respeitada por todos, mas o seu fim se deu através de um jovem de 18 anos e seu avô de 3.000 anos. Autor, kkkkkkkkkkkkkk Just 3K. Dentro de um pátio havia uma jovem, sua aparentava estar por volta dos 30 anos, mas sua aparência obviamente havia estagnado em seus 20. Ela estava sentada no centro do local, ao seu lado jazia uma espada embainhada. Em posição de lótus ela meditava e tentava compreender o que havia acontecido. Ela não tinha família e realmente não apreciava Kang Peng e seu neto Kuijia, ambos mortos, contudo ela se sentia bem dentro da seita da Espada Celestial e lamentava que ela estava se desfragmentando. Ela então retirou um pedaço de pergaminho de dentro de seu anel de armazenamento, o qual foi entregue a ela por um jovem, antes do mesmo correr desesperado da seita. Famei. Eu acredito, pelo que vi, você não é tão apegada à seita que está, além disso, imagino o quão segregada e subestimada você foi por ser mulher. Contudo, devo dizer que a seita da Chama Púrpura ficaria muito melhor com alguém com um grande futuro. Eu partirei do continente Zhao e não sei quando retornarei, mas até lá, tenho certeza que você terá gravado seu nome por todos os 3 continentes. PS, se você aceitar ir para a seita da Chama Púrpura, eu preparei um presente para você. ATT, Li Shang. Ela suspirou levemente, recolheu suas coisas, seus móveis, suas roupas e partiu, sem olhar para trás.